Saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Certamente você já ouviu falar da LGPD. Mas você sabe o que fala a lei sobre a forma das empresas lidarem com os nossos dados pessoais? Antes de falar sobre a LGPD, temos que esclarecer alguns conceitos importantes. Assim, temos condições de entender melhor como funciona a legislação. O primeiro deles, que nós vamos falar agora, é a respeito dos dados pessoais. Estes são as informações capazes de identificar uma pessoa. Informações como nome, CPF, endereço, telefone. Outro conceito importante são os dados pessoais sensíveis, que é uma subcategoria de dados que, caso usados indevidamente, podem causar algum tipo de humilhação, discriminação, segregação ou importunação. Esses dados, eles tratam de orientação religiosa ou filosófica, orientação sexual, orientação política, origem racial ou étnica, dados de saúde, dados genéticos ou biométricos. Outro conceito importante são os titulares dos dados, que somos todos nós, pessoas naturais, vivas, somos os donos dos nossos dados. Depois de aprendermos alguns conceitos básicos importantes para o entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar alguns objetivos pelos quais ela foi criada. Dentre eles, garantir a proteção de dados dos seus titulares, a sua privacidade, integridade, imagem, intimidade e liberdade. Outro objetivo é promover a segurança de informações para evitar a utilização de dados pessoais de forma criminosa ou com objetivos escusos. E, além disso, incentivar as boas práticas empresariais por meio da conscientização da equipe, visando reduzir os riscos de ocorrência de incidentes de segurança. Mas por que e como as empresas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? A adequação de uma empresa ela é tão imprescindível, primeiro porque ela é obrigatória, gera confiança nos clientes, a empresa pode sofrer sanções aplicadas pela agência fiscalizadora e auxilia na governança corporativa e de dados. A adequação ela tem sempre que observar as finalidades específicas no tratamento de dados, a utilização do mínimo de dados pessoais possíveis para atingir aquela finalidade determinada, e o uso de dados sempre com respeito à legislação. Além disso, ter muito cuidado em relação ao compartilhamento desses dados, promover a segurança desses titulares e realizar o treinamento de todos os envolvidos no tratamento de dados, tanto de clientes, funcionários e fornecedores. Para isso, nós temos algumas finalidades específicas que devem ser aplicadas na utilização no tratamento de dados. Algumas delas estão aqui. São o consentimento do titular, o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, a execução de políticas públicas, os estudos por órgãos de pesquisa, a execução de contrato e diligências pré-contratuais, o exercício regular de direitos, a proteção da vida, tutela da saúde, interesses legítimos do controlador ou de terceiros e a proteção ao crédito. Mas quais os riscos que a empresa sofre ao não fazer a adequação? O primeiro deles são as advertências, onde há uma indicação de um prazo para a aplicação dessas medidas corretivas. A segunda delas são as multas, que são dois tipos. A primeira é a multa simples, que pode ser na proporção de 2% do faturamento da empresa, limitada ao valor de 50 milhões de reais por infração, ou a multa diária em caso de descumprimento reiterado. Além disso, a publicização da infração após a apuração e a confirmação da ocorrência do incidente. Além disso, o bloqueio e a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Além disso, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por no prazo máximo de 6 meses, que podem ser prorrogáveis por igual período até que se regularize a situação.
E, por fim, a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. A adequação feita pela empresa ela deve sempre observar alguns princípios que estão estabelecidos no artigo 6º da LGPD, dentre eles a finalidade, a adequação, a necessidade, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência, segurança, prevenção, não discriminação e a responsabilização e prestação de contas. Você quer saber mais sobre a LGPD, sobre as práticas de proteção de dados? Nos siga nas redes sociais.